Olá, querido, querida, muito bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aqui é Sônia Fiuza, eu creio que você já me conhece das minhas postagens aqui nesse perfil, que é o meu perfil do Facebook, mas talvez a gente nunca tenha tido até um contato mais profundo, né? Não ser através das mensagens. Assim, então, eis-me aqui de novo com uma mensagem que tem a ver com um projeto novo que estamos tocando, que visa estimular as pessoas a ler a Bíblia. E isto porque observamos que muitas vezes as pessoas se achegam a Deus nos seus momentos de dificuldade na vida, exclusivamente nesses momentos, não é? E assim, eu particularmente fico triste com isso, porque enfim, a gente que conhece o Senhor sabe o quão maravilhoso Ele é, como Ele é bom, como Ele é amigo, como Ele abençoa, até mesmo aquelas pessoas que não sabem que Ele abençoa, não é? Então, nós criamos aí um projeto visando estimular a leitura da Bíblia e, óbvio, estimular a leitura da Bíblia, porque através da leitura da Bíblia nós podemos cutucar a nossa bênção e o milagre de que precisamos. Queremos dizer assim, querido, querida, que saiamos daquela condição de apenas orar, né? Apenas orar para que Deus abençoe. Ou então buscar alguém que ore por nós por conta dos nossos problemas, mas partir, mergulhar para dentro das Escrituras, aonde nós somos instruídos, orientados, aonde nós temos a oportunidade de conhecer mais profundamente a Deus, que é o nosso Senhor e o nosso Criador. Amém? Nesse projeto, nós começamos a leitura a partir do Novo Testamento, e depois vamos para o Antigo Testamento, não é? No Novo Testamento, nós demos início à leitura a partir das 3 cartas do apóstolo João, que foi algo assim um tanto estratégico, né? Porque João era aquele discípulo que se dizia ser o mais próximo de Jesus, assim, aquele que Jesus mais amava. E nós até entendemos pela leitura da Bíblia a razão para que ele mais amasse aquele discípulo, né? Aquele apóstolo. E isso porque foi ele que ficou com a mãe de Jesus. Quando Jesus estava lá na cruz, ele pediu que os discípulos tomassem conta da mãe dele, a Maria, né? Então, a gente entende que Jesus tinha efetivamente um carinho especial por ele, por isso. E ele também é conhecido como o apóstolo do amor. Então, nos dias que nós temos vivido, nada melhor do que buscar conhecer o amor de Deus. E esse apóstolo revela bastante esse amor. E depois dele, quer dizer, tipo subindo, né? Chegamos então às cartas do apóstolo Pedro, que são 2 cartas que ele escreveu para os crentes, os homens e mulheres que aceitaram a Jesus Cristo em suas vidas e que passaram a seguir o caminho, conforme era o nome chamado, a Jesus, né? E até que então, em Antioquia, eles foram chamados de cristãos, mas até então eles estavam no caminho, porque Jesus falou que ele era o caminho, a verdade e a vida, né? Então, aonde fulano está? Ele está no caminho, está seguindo a Jesus. Está em algum ponto de pregação, ouvindo uma pregação ou efetuando uma pregação em nome do Senhor Jesus. E aqui hoje nós já estamos no 3º capítulo. Nós começamos na segunda-feira passada, amém? E gostaríamos de fazer a leitura aqui para você, tá bom? Já que o projeto é a leitura da Bíblia. Nós então vamos ler, você ouça ou acompanhe com a sua Bíblia se você já tem uma. E não tendo, aceite esse meu velho conselho, né? Compre uma Bíblia. Não vai te custar nada, será um excelente investimento para a sua alma. Aliás, deixa aqui o recado, né? Não é só o corpo que tem que ser cuidado, não. E não é só a mente que tem que ser cuidado, não. E não é só o coração que tem que ser cuidado, não. Amém? A alma também precisa de cuidado.
Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra de Deus, seja então ganho sem nenhuma palavra por meio do seu procedimento, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, conforme é o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, conforme era com Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto fostes chamados, a fim de receberdes bênçãos por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, sois bem-aventurados. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados aqueles que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Amém? Essa palavra aqui hoje, querido, eu gostaria assim, mais de ressaltar assim, algo que Deus tocou no meu coração, que é a parte dos conselhos especificamente voltados para as mulheres. Óbvio que esses conselhos também podem ser aplicados aos homens, amém? Se você, homem, está assistindo a esse vídeo, não pare por aqui, não desista de me ouvir,
porque a palavra dita pelo apóstolo Pedro foi dita para pessoas, para seres humanos, para homens e para mulheres. Eu quero ressaltar a parte referente às mulheres, e óbvio, nos dias atuais em que nós vemos que, se antes somente as mulheres usavam cabelos compridos, hoje os homens usam cabelos compridos, as mulheres estão ficando carecas ou usando cabelos curtinhos, né? Se antes os homens não faziam as sobrancelhas, hoje fazem, né? E por aí vai. Então, a palavra que dita é para todo mundo, eu creio desta maneira, né? Ainda que ele diga às mulheres ou ele diga aos homens, eu vou ressaltar as mulheres e depois eu trato a respeito dos homens. Particularmente, até gosto muito de Provérbios 31, que é um capítulo que, diferentemente da maioria dos outros capítulos do livro de Provérbios, que foram escritos por Salomão, este aqui foi escrito pelo rei Lemuel. E ele foi escrito baseado nos conselhos que ele havia recebido da mãe dele, da rainha, né? E eu gosto muito quando ele fala, a partir do versículo 10, para a mulher, sobre a mulher. Não sei se ele está aqui falando a respeito da mãe dele, mas é muito bonito. Ele diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Aqui eu quero aplicar ao homem e à mulher. O versículo 25, Lemuel diz: a força e a dignidade são os seus vestidos. Olha só, ser forte e ser digno era a roupa que ela vestia, era como ela se apresentava, uma mulher forte e uma mulher digna. Essa é a roupa que Deus quer, querido, querida, que todos nós estejamos vestindo, que assim estejamos nos apresentando nessa sociedade corrompida pelo pecado. Amém? Eu creio que esse versículo, é locubração da Sônia, tenha sido lido por Ló lá em Sodoma, né? Ou tenha sido lido por Noé lá no seu tempo, enquanto ele construía a arca para zarpar, quando iria acontecer o dilúvio, né? Eu digo hoje, nesses que são os últimos dias, amém? São os últimos dias. Não se engane, não é a metade do tempo e nem é o início do tempo, é o final do tempo. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Se nós andarmos com a força e com a dignidade como vestimentas, nós não teremos preocupações quanto ao dia de amanhã.
Como que isso acontece? Quando nós temos a Deus, quando nós servimos a Cristo Jesus, nós somos vestidos e revestidos, né, de força. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, quanto ao mais, irmãos, sede revestidos de poder, revestivos da força de Deus, né? Revestivos de toda a armadura de Deus. Eu acabei esquecendo o versículo, mas ele fala revestivos de... aqui está. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, quando nós somos revestidos da força de Deus e do poder de Deus, nós nos apresentamos com a força e a dignidade como os nossos vestidos. Amém? Os nossos vestidos não são vestidos longos, como é que se diz? Gravata borboleta, não é? Black tie. Não. No reino de Deus nós precisamos estar vestidos de força e de dignidade. A força é de Deus e a dignidade também advém do conhecer a Deus e fazer a vontade de Deus. Amém? E aqui ele diz, no versículo 30, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Hoje nós temos o que chamam de metrosexual, né? É o homem que é vaidoso, é o homem que faz, já que as mulheres passaram a fazer tudo que os homens fazem, os homens também passaram a fazer tudo que as mulheres fazem. Então, o metrosexual é aquele homem que faz a sobrancelha, que faz a unha, que faz o cabelo, né? E por aí vai, não é? Mas aqui está dito, enganosa é a graça e vã é a formosura, mas o homem que teme ao Senhor, esse será louvado. Ou, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Né? Você tem que temer a Deus, todos nós temos que temer a Deus. Temer a Deus é respeitar a Deus, respeitar as leis de Deus, os princípios das leis de Deus. Né? Existem leis espirituais, não é? Assim como existe a lei física, existe também a lei espiritual. Né? Nós precisamos conhecer as leis espirituais, assim como conhecemos as leis físicas. Né? Vamos à escola e aprendemos. Nós temos que buscar saber quais são as leis espirituais, porque, sabe, querido, até por experiência própria, não é? Eu digo, muitas pessoas estão sofrendo e não têm a menor noção da razão do seu sofrimento, mas o sofrimento é porque passou por cima da lei de Deus, passou por cima dos princípios espirituais. Por exemplo, Êxodo 20, né? Eu não sei se você já leu alguma vez, mas é o capítulo da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, aonde estão constando os 10 mandamentos. Um desses 10 mandamentos diz assim, honrar pai e mãe, né? Honrarás pai e mãe. Está dizendo que o filho vai honrar, né? E aí você vê a criatura não honra o pai e a mãe. De repente ela está lá jogada na rua, né? Com o pedinte, enfim, com N problemas, e quando você para conversar, você verifica que na história daquela tragédia entra uma quebra de princípio espiritual. Então, nos 10 mandamentos está assim, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí ele começa, primeiro mandamento ele diz, não terás outros deuses diante de mim. E a gente começa a colocar outros deuses nas nossas vidas. E aí começa tudo a ficar muito ruim, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. É o caso daquelas famílias que você vê com tanto sofrimento, e quando você vai puxar
para ver o histórico, e o histórico está de um pecado que foi cometido, do qual nunca houve arrependimento, né? A quebra de uma lei espiritual, não é? E aí a maldição vai passando, não é? Maldição eu gosto de chamar assim, maldição é cobrança, não é? E a cobrança vai até a 4ª geração. Aqui está escrito isso. E não foi revogado, tá? Tem gente por aí dizendo que porque Jesus foi à cruz do Calvário, ele revogou. Ele não revogou lei nenhuma, não. Ele cumpriu. Como é que é ele cumprir? Ele não deixou de cumprir, não é? Ele desceu as águas do batismo, não é? Ele fez tudo que qualquer pessoa faria. Então ele cumpriu, para que ninguém dissesse: você não fez nada do que teria que ser feito. Então ele fez tudo, mas não significa que ele tenha revogado as leis de Deus. Jamais ele faria isso. E aqui está dito: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, quando eu guardo os mandamentos de Deus, quando eu respeito as leis espirituais, eu estou garantindo bênção para as minhas gerações. Amém? As misericórdias de Deus sobre as minhas gerações. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não tomará por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forrasteiro das suas portas para dentro. Ou seja, parar um dia, descansar, não achar que o corpo é uma máquina, porque Deus não nos fez como máquinas ou como robôs. Amém? Se Deus descansou, por que nós não podemos descansar, não é? Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar pai e mãe, né? Aí a gente vê a pessoa quebra o princípio espiritual. Qual é o princípio espiritual? Qual é a lei espiritual? Honrar pai e mãe, né? Não matarás. É uma lei espiritual. Não matarás. Aí a pessoa vai e mata. Aí fica um monte de demônio correndo atrás dela, até ela se arrepender daquilo e até ela pagar por aquilo que ela fez. Não adulterarás. A pessoa casa e não respeita o cônjuge, não respeita o leito, não respeita a própria vida, o próprio corpo. Um monte de demônio fica correndo atrás da pessoa, até ela parar de fazer aquilo que é uma quebra das leis espirituais. Não furtarás. Olha, não roubar as coisas dos outros, né? Não tirar dos outros o que é dos outros, não nos pertence. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É uma lei espiritual. Por que você vai falar que uma pessoa fez uma coisa que a pessoa não fez? Ou afirmar que ela não fez, quando a verdade é que ela fez? Né? Princípio espiritual. E que, quando é quebrado, tem as suas consequências também. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo, ao teu próximo. Lei espiritual. Não ficar de olho com inveja das coisas dos outros. Não ficar ali agorando as coisas dos outros. Amém? São os 10 mandamentos. Leis espirituais, leis estabelecidas por Deus. Mesmo que não se acredite que Deus existe, as leis dele existem. Amém? Voltando aqui ao apóstolo Pedro, eu quero só enfatizar para fechar, né, que ele disse: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra de Deus, ele seja ganho sem nenhuma palavra por meio do procedimento da sua esposa. Ele está falando aqui de bom testemunho,
né? Bom testemunho. Isso aqui serve não apenas para as mulheres cristãs, mas também para as mulheres que não conhecem a Jesus ainda. E nós pregamos para que você conheça, amém? Porque é muito bom conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo é correr o risco de receber a eternidade quando fechar os olhos em definitivo, amém? Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, ou seja, o marido vendo aquela mulher que tem um bom comportamento, um comportamento respeitoso, ele vai se consagrar a Deus, ele vai passar a ser um bom marido, um excelente ser humano, não é? Porque a grande verdade é, com o nosso comportamento mal, nós contaminamos muito mais do que se consegue influenciar com um bom comportamento. O mal tem um poder terrível, né? A gente tem que ter muito cuidado com as crianças. Aquilo que nós fazemos na frente das crianças é registrado por elas e elas passam a fazer. Não tem o papagaio que a gente fala e ele repete? A criança faz a mesma coisa. Ela vê o pai fumando, ou vê o pai bebendo, ou vê, não é, os pais fazendo sexo sem qualquer tipo de preocupação que as crianças estejam participando, né? Ou então o pai ou a mãe que separaram ou são solteiros, que levam os filhos para a rua, né? Tarde da noite está a criança lá na rua, num bar, no meio da bebedeira, de cigarro, de droga, de prostituição, né? Tudo isso vai ficando na mente da criança. É um testemunho, né? A Bíblia, ela nos ajuda a ser seres humanos, querido, querida. O manual nosso é a Bíblia, o manual do fabricante. Deus nos criou, nos fabricou e Ele nos deu o manual para funcionarmos corretamente, é só ler a Bíblia Sagrada, amém? E Ele diz, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, mas o homem interior do coração seja unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, porque isso é de grande valor diante de Deus. E este, querido, querida, esses três, né, na verdade, conselhos que eu estou ressaltando aqui, são para homem e para mulher. Que não tenhamos apenas preocupação em malhar na academia e ficarmos fortes, musculosos, tanquinho, né? Que não tenhamos apenas essas preocupações em nossas vidas, não tenhamos preocupação apenas com a saúde do corpo, não, amém? Tenhamos também preocupação com a saúde da alma, do coração, da mente, né? Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que está falando, porque pode destruir muita coisa boa, né? Vamos louvar a Deus, vamos orar, né? Buscar a Deus. Eu ontem compartilhei no meu Facebook